Muito bom dia, agronegócio, boa semana, segunda-feira, 24 de junho de 2024, são 8 horas com 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos, esta é a nossa abertura de mercado, estamos juntos pelo nosso portal noticiasagricolas.com.br, estamos juntos também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela TV Climatempo e também pela Rádio Agro Hoje. A você que só nos ouve na manhã de hoje, que você tenha uma boa segunda-feira. Juntos nós vamos construindo, como eu sempre digo, a nossa abertura de mercado. Então aproveite para deixar sua mensagem, para participar, para tirar suas dúvidas, para já deixar suas perguntas, dizer para nós de onde você está falando. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito pela nossa audiência também. Na edição desta segunda-feira nós vamos falar sobre os novos desdobramentos do leilão de arroz. Mais gente vai ser demitida, além do que já foi ex-secretário de Política Agrícola, Sr. Nery Geller. Vamos falar também sobre a Europa. Na semana que vem tem eleições legislativas na França e, enquanto isso, a União Europeia está mudando as suas regras de bem-estar animal para a produção de frango que podem chegar ao Brasil. O clima foi preocupante para alguns estados do Corn Belt, no meio oeste dos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso e, claro, os impactos disso para os preços. E no nosso quadro de entrevistas estará conosco nesta segunda-feira Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, para nos trazer esse panorama inicial da semana para o mercado de grãos, geopolítica, economia, mercado financeiro, já. Então vá se adiantando e vá mandando a sua pergunta. A gente começa aqui o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos direto para as bolsas internacionais que já estão funcionando. Vamos checar como é que os mercados se comportam nesta segunda-feira. Altas para o mercado da soja. Em Chicago, 0,5% de alta, 11 dólares e 52 cents por bushel no contrato julho, que ainda é o mercado spot, né? O mercado à vista. Milho, 4 dólares e 39, é o único que recua entre as commodities agrícolas. O milho nesta segunda-feira, 0,2% de queda na manhã de hoje. Trigo, 5 dólares e 77, uma alta de 0,4% na manhã desta segunda-feira. Óleo de soja, 0,2% de alta, de baixa para o óleo de soja, 44 cents mais 30 por libra-peso. O farelo, que subia há pouco também, passou a trabalhar no campo negativo, mas bem próximo da estabilidade. 341 dólares e 30 cents por tonelada curta. Vamos agora à Bolsa de Nova York. O café mantém-se como destaque, 2,3% de alta, 2 dólares e 30 mais 20 por libra-peso nesta manhã de segunda-feira. A preocupação com a safra do Brasil continua, com a oferta global também. Temos essa alta importante, então 2,3% de ganho para o café negociado na Bolsa de Nova York. Açúcar, 0,6% de ganho, 19 cents mais 27 por libra. Algodão, 73 cents mais 8 por libra-peso, 1,2% de alta. Petróleo, 81 dólares por barril, 0,3% de alta. Isso no WTI. Com o petróleo começamos a checar os demais grupos de commodities. O petróleo WTI, então, 81 dólares. O Brent, que refletindo de forma mais completa e legítima o quadro global de oferta e demanda, 84 dólares e 70 centavos por barril, 0,4% de alta. O gás natural, 1,3% de ganho. O ouro sobe 0,3%, a prata 0,09% e o cobre 0,02%. O dólar index nesse meio tempo, 0,3% de baixa, 105.177 pontos. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, este sendo um levantamento da Agriinvest Commodities. Queda para farelo, óleo e leves altas para o milho. Negociações já encerradas nesta segunda-feira na Bolsa de Dalian. E lembrando, em todas as commodities em alta, não só as agrícolas, mas as metálicas e energéticas também, apenas quem cede ao milho. O dólar caindo hoje me parece ser um dia de um pouco mais de apetite ao risco pelos mercados, né? Vejamos como a segunda-feira vai correr, se realmente teremos essa sinalização. No cenário do mercado financeiro, as bolsas na Europa estão em alta, o CSI 300 na China perdeu suportes importantes, a sua média móvel de 100 dias, segundo nos informa Eduardo Vanin. Na semana passada, o Banco Central chinês
não cortou as taxas de juros apesar de necessário. Bolsas na Ásia em queda, de olho no Japão. O iene continua sob pressão de venda devido ao diferencial de juros. O Banco Central japonês, nos informa o Vanin, precisa mudar o tom dovish do seu discurso. Câmbio na China está subindo com a pressão de fluxo de saída. O diferencial de juros em relação aos Estados Unidos é o principal motivo. Dólar em alta, ouro em alta, petróleo em alta e grãos também subindo na Bolsa de Chicago, à exceção do milho. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Eu citei aqui, né, nesse finalzinho da nossa rodada de preços, as altas para os grãos na Bolsa de Chicago, e um dos principais motivos para isso é a questão climática. O final de semana foi de alerta para o clima nos Estados Unidos, em regiões importantes do meio oeste, ali do Corn Belt americano, e isso é o que está... o clima continua preocupando e sendo o foco central ali do radar dos players do mercado para os grãos, né? Até porque não só nos Estados Unidos o clima preocupa, mas de uma forma geral no hemisfério norte. Já a gente fala um pouquinho mais dessa visão um pouquinho mais ampla do hemisfério norte, mas vamos nos focar nos Estados Unidos. Por quê? Este último final de semana, segundo nos informa o Grupo Laboro, na pessoa do seu Ginaldo Souza, o seu diretor-geral, o final de semana teve algumas enchentes em regiões importantes de produção do meio oeste americano. Aí eu tô falando principalmente do norte do cinturão, pegando as áreas do norte de Iowa, sul de Minnesota e o estado de Wisconsin. Já nos estados do leste, o tempo ficou um pouco mais seco. Então, essa irregularidade climática começa a aparecer agora de forma um pouco mais evidente para as lavouras norte-americanas, para as regiões produtoras norte-americanas. E o seu Ginaldo faz um alerta importante. Na semana passada, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, já fez um corte na sua classificação, no seu índice de classificação de lavouras, tanto de soja quanto de milho, em boas ou excelentes condições. Tirou 2 pontos percentuais, tanto da soja quanto do milho. O milho veio para 72%, a soja para 70%. Embora ainda sejam números bastante fortes, né, bastante importantes, essa redução chama atenção, porque alguns estados determinantes na produção, alguns estados chaves ali para a produção de grãos dos Estados Unidos, eles tiveram baixas consideráveis, como o caso de Illinois, por exemplo, que é o maior estado produtor de soja para os americanos, o segundo maior estado produtor de milho. Houve ali uma preocupação e uma queda de 9 pontos percentuais nessa classificação de lavouras boas ou excelentes. Então, neste quadro, essas condições climáticas que começam a trazer alguma preocupação, elas vão trazendo, de fato, um prêmiozinho de risco de clima ali para o mercado. Isso é muito forte, muito consistente? Ainda não, porque o mercado quer saber como é que o relatório vai chegar hoje às 17 horas e já estará fechado durante a sua divulgação, vai retomar os seus negócios às 9 horas, já provavelmente digerindo esses números que chegam às 5 da tarde, horário aqui de Brasília, e vai olhar, claro, os mapas climáticos, o que os modelos estão sinalizando para a sequência, para os próximos dias. Bom, olha só, não só Illinois sofreu, como também o corte da semana passada, como também os estados de Ohio, Dakota do Sul, Wisconsin, Michigan e veremos como ficam esses estados hoje. A médio e longo prazo, segundo nos informa o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, os modelos climáticos, os mapas climáticos estão prevendo um centro de alta pressão para os estados do Sul e áreas centrais do Corn Belt. Com esta alta pressão, o que pode haver é um aumento das temperaturas e uma dificuldade das chuvas. A médio e longo prazo estão os modelos mostrando este cenário. Pois bem, na sequência, temos que olhar como é que os fundos vão se comportar diante dessas confirmações ou não destes modelos. Segundo a análise do seu Ginaldo, se isso acontecer, se esse centro de alta pressão se confirmar, os fundos, isso pode forçar os fundos nas compras de futuros de soja e milho para cobrir parte das suas posições vendidas. E o mercado, nesse momento, está bem vendido diante da sinalização, até esse momento, de uma boa safra vinda dos Estados Unidos em função
de climas que até agora, de condições de clima que até agora estiveram bastante positivas. Algo que a gente vai tratar também no nosso quadro de entrevistas hoje com Enio Fernandes. Uma outra informação importante da condição climática para a safra americana é que o mapa de seca, né, dos últimos 30 dias e também de precipitações, ele veio mostrando volumes abaixo do normal também para estados importantes. E são estados que estão mais a leste, né, ó, Indiana, Ohio, Illinois. Grande parte de Iowa também com chuvas abaixo da média, além do Missouri, centro e oeste da Dakota do Sul, sem falar nos estados do Delta. Estes ainda mais a leste e são os estados que começam a plantar primeiro nos Estados Unidos. Então, vejamos como é que fica essa situação. E vamos acompanhar e trazer os mapas climáticos. Como o relatório do USDA sai hoje às 17 horas, de condição de lavouras, amanhã, aqui no Bom Dia Agronegócio, além de falarmos desses números, vamos também trazer os mapas climáticos, né, para os americanos ali, quais são as condições esperadas para os próximos dias, de acordo com as condições de lavouras que veremos hoje ao final do dia, tá? Às 17 horas, esses números chegam aqui para você no Notícias Agrícolas. Bom, então, clima nos Estados Unidos é um ponto de atenção. Para a gente fechar essa notícia, só uma situação bastante rápida aqui para a gente pontuar e acompanhar também ao longo dos próximos dias. Incêndios na Grécia e na Turquia, pessoas morrendo nas peregrinações em Jerusalém devido às altas temperaturas, seca na China, rápida queda do nível dos rios no Brasil, inundações nos Estados Unidos e no México, os políticos já falando em permanente falta d'água. Então, a condição climática está preocupando nesse momento e os mercados vão reagir a isso imediatamente. 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa próxima manchete desta segunda-feira ainda reflete os desdobramentos dos leilões de arroz realizados ali, um realizado e os outros previstos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, além de Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, Casa Civil e Relações Institucionais. Todos os ministérios ali, né, num trabalho costurado para fazer esse leilão. O leilão aconteceu, foi anulado. A primeira baixa deste leilão foi do ex-secretário de Política Agrícola, Neri Geller, que, em coletiva, o ministro Carlos Fávaro havia dito que ele pediu demissão e o ministro aceitou. Depois, Geller vai à imprensa e diz: não pedi demissão, fui exonerado. E o Diário Oficial da União chega dizendo que ele foi exonerado a pedido. De novo, ele vai à imprensa, diz que não pediu demissão. Agora, a notícia é de que o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, vai pedir a exoneração do diretor executivo de Operações e Abastecimento da Conab, o senhor Tiago José dos Santos. A diretoria de Santos é a responsável pela operacionalização e pelo edital do leilão de compra pública de arroz importado, anulado pelo governo federal após suspeitas de irregularidades. A demissão do diretor será enviada por Teixeira ao CONSAD, que é o Conselho de Administração da Conab. O colegiado é responsável pelas deliberações quanto à diretoria executiva da empresa pública. O colegiado tende a se reunir de maneira extraordinária para avaliar a saída, já que seu próximo encontro mensal estava previsto só para o dia 25 de julho. Os próximos passos de encaminhamento do pedido de demissão de Santos ao Conselho devem ser definidos nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bom, é preciso lembrar que o MDA, ele compartilha a gestão da Conab com o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, sendo a área de operações e abastecimento de responsabilidade de Sr. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. O diretor, no entanto, estava em licença remunerada até sexta-feira, dia 21. O afastamento era aconselhado pela Casa Civil e por órgãos de controle do governo e cobrado pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Isso porque ele é ligado a um dos empresários que intermediaram o maior volume de lotes arrematados no leilão anulado, o Sr. Robson Luiz de Almeida França, presidente da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso e sócio proprietário da Foco Corretora. A Controladoria Geral da União apura suspeitas de conflito de interesse, tráfico de influência e favorecimento no leilão. A proximidade desse senhor, o Robson Luiz de Almeida França, ela também está conectada a Neri Geller,
né? Então, ele foi um dos assessores do ex-deputado federal Neri Geller, e eles são bastante próximos, segundo o que já se pôde apurar até esse momento. Até o dia 10 de junho, havia foto dos ex-assessores juntos nas redes sociais. Também chegou à Advocacia Geral da União e à CGU, a Controladoria Geral, a informação de que já no cargo de diretor, o senhor Santos, que é o diretor da Conab que deverá ser exonerado, recebeu França pelo menos 2 vezes na sede da Conab no ano passado, o que aumentou a suspeita de tráfico de influência pelos órgãos. O diretor Tiago Santos foi indicado para o cargo pelo ex-secretário Neri Geller, exonerado da secretaria, também pela repercussão do leilão e pela conexão com França. Vejam a Teia, que é o leilão, que um monte está previsto. Já deu todo esse bafafá. E aí o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse o seguinte, ó, que cheira a falcatrua o leilão de arroz, né? Ele disse que está cheirando a falcatrua. Pois é, presidente, mas isso é o que o setor arrozeiro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, uma série de outros representantes, consultorias privadas apontando a movimentação dos preços, a nada presente necessidade de se fazer leilão e nenhum sequer, qualquer sinalização de desabastecimento desde o dia 1 das enchentes. Mas a sua equipe diz que precisava fazer esse leilão. Agora o senhor vem dizer que que o leilão foi anulado porque houve falcatrua? Presidente. Pois é, 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. O presidente Lula chegou agora na situação ali do leilão. Pois bem. Bom, ainda notícias vindas de Brasília, lembrando que esta é semana de anúncio do Plano Safra, são 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial, e tá previsto para o dia 26, tá? Quarta-feira deve ser anunciado o Plano Safra. Esta foi uma data que ventilou ali nas conversas de bastidores de Brasília, depois foi confirmada pelo Ministério da Agricultura, inclusive a nossa equipe de jornalismo. Vejamos se não vai haver nenhuma mudança, enfim, está previsto para acontecer em Rondonópolis, no Mato Grosso. Vejamos se assim as coisas acontecerão de fato. No entanto, uma situação que chama a atenção nesses últimos dias é a condição do Proagro. Na verdade, o governo já mudou algumas regras do Proagro há alguns meses. Isso causou bastante estranheza, inclusive na FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que se posicionou na ocasião e agora, segundo as informações que partem da grande mídia, de olho nos custos elevados do Proagro, que é o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, nos últimos anos e nos riscos para os cofres da União, alas do Executivo, ligadas à área fiscal, propõem elevar as alíquotas dos adicionais, que é uma espécie de prêmio, né? Ali pago pelos agricultores familiares na contratação da cobertura do seguro público nas regiões que registraram alta sinistralidade recentemente, ou seja, um elevado número de sinistros, de problemas. A ideia é que o cálculo para a cobrança dessas taxas considere o histórico de perdas por municípios ou microrregiões e por produtos. Atualmente, elas são definidas nacionalmente apenas por culturas. A medida seria mais uma forma de tentar coibir fraudes na declaração de prejuízos nas lavouras nas regiões com níveis de acionamento do Proagro fora do normal, diminuir a exposição aos riscos moral e fiscal do programa e focar melhor os subsídios da política, problemas identificados em relatório recente do TCU, o Tribunal de Contas da União. A cobrança do adicional gera arrecadação à União, óbvio, para cobrir parte dos gastos do Proagro, que tem sido deficitário nos últimos anos, na esteira dos impactos das adversidades climáticas no campo. Em 2023 foram arrecadados 1,9 bilhão de reais e desembolsados 10 bilhões e meio com indenizações. O programa garante o pagamento de financiamentos rurais de custeio agrícola quando a lavoura amparada tiver a receita reduzida por conta de eventos climáticos ou pragas e doenças. Após a ponderação de ministros e técnicos da área agrícola do governo, que viam as sugestões iniciais como elevadíssimas e capazes de inviabilizar o acesso ao crédito
pela agricultura familiar. Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Inviabilizar o acesso ao crédito pela agricultura familiar. Em alguns casos, as taxas não devem superar 14% para o Proagro, que é uma modalidade que atende esses agricultores de porte menor dos municípios e culturas de maior risco, segundo uma fonte ouvida pela imprensa. A alíquota média proposta seria em torno de 8% a 9%. Na safra atual, esses índices variavam de 2% a 11,9% no Proagro e de 4% a 15,9% no Proagro tradicional. O governo ainda busca um entendimento para definição das alíquotas que valerão a partir de 1º de julho de 2024, quando já deverão estar inclusas ali nas diretrizes do Plano Safra 24-25 e deverão ser votadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Bom, como eu disse, algumas fontes foram ouvidas ali pela imprensa, e o que disse essa fonte, né? Essa fonte preferiu anonimato e disse: isso poderia inviabilizar o Pronaf nessas regiões, né? E a medida pode minar o Proagro. Há municípios com perdas elevadíssimas, mas é preciso criar alternativas. Apenas aumentar o custo vai excluir produtores. O ideal é que as alíquotas fossem individualizadas por produtor, naturalmente. Observar o histórico daquele produtor, aquela propriedade em específico, a que ela está exposta, quais culturas estão colocadas ali, qual a renda do produtor, uma série de particularidades. O Brasil é extremamente plural. Ainda assim, limitar dessa forma, poderia sim excluir produtores, excluir pequenos produtores e produtores familiares, que teoricamente, lá no dia 1 do governo Lula 3, era o foco central do governo olhar para a agricultura familiar, que eles insistem em segregar do agronegócio. E eu sempre digo aqui, enquanto nós segregarmos, eles não vão conseguir evoluir. É preciso que se coloque sob a mesma complexa engrenagem a peça da agricultura familiar. Ela é fundamental para o bom andamento do agronegócio brasileiro. Ela não pode ser segregada, tratada de outra forma. Ela tem que ter as suas particularidades atendidas, mas ela é parte integrante e fundamental do agronegócio, da complexa engrenagem que é o agronegócio brasileiro. Complexa e eficiente também por conta da agricultura familiar. Bom, 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. A semana tá começando, hein, senhoras e senhores? Como eu falei, é semana de Plano Safra, aí tem Proagro, tem leilão de arroz, tudo mudando, nos 45 do segundo tempo. Vejamos o que chega no dia 26. Mais do que isso, tá? No dia 26, o alerta é bastante importante, não só para o volume de recursos que vai ser disponibilizado, mas para as taxas de juros e principalmente como será o dia seguinte. Sabe o dia depois de amanhã? É isso que a gente vai ter que olhar. O acesso ao crédito, porque não adianta nada o governo disponibilizar um volume imenso de recursos que não é dinheiro público, tá? Importante que você tenha isso na tua mente, sem você conseguir acessar esse crédito, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Então, olho vivo nesse Plano Safra, em dia 26. 8 horas e 28 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vamos para a Europa agora, porque por lá a União Europeia está fazendo algumas mudanças nessa nossa quarta notícia do dia, mudanças ali nas regras de bem-estar animal para a produção de frango. Isso chega para os europeus, mas pode chegar também para o Brasil. Empresas e mais 30 organizações não governamentais da União Europeia criaram um conjunto de regras de bem-estar animal para a produção local de frango que pretende alterar todo o sistema produtivo até 2026. A adequação às exigências impostas pelo Compromisso Europeu do Frango pode custar mais de 8 bilhões de euros, tá? 8 bilhões de euros para a indústria e mexer com o fluxo de comércio do qual o Brasil faz parte. Muito do nosso frango exportado vai para os países da União Europeia. Bom, o compromisso não é uma lei, mas ganhou a adesão de mais de 300 companhias do ramo de alimentos em diferentes países do bloco, incluindo importantes redes varejistas. Esses grupos podem deixar de comprar o produto que não estiver em conformidade com as regras do compromisso ou dar preferência aos que estiverem adequados às normas. A Associação de Processadores do Comércio de Frango nos países da União Europeia, que representa a indústria avícola
agrícola do continente já espera uma alta no preço local da carne e elevação drástica nas importações, no caso 100% da cadeia produtiva, no caso de 100% da cadeia produtiva tenha de se adequar. E pode ser que aconteça agora, se numa sinalização de retirada de subsídios, numa elevação dos preços do óleo diesel e na agenda verde que estava sendo imposta goela abaixo aos produtores europeus, eles já levaram centenas de tratores e milhares de produtores rurais, com a adesão da sociedade civil, uma manifestação gigante, mais situações estão sendo impostas aos produtores europeus. Vejamos quais serão os desdobramentos disso. Bom, países como Brasil, Ucrânia e Tailândia podem, de fato, ganhar um pouco mais de competitividade ali na hora de exportar frango para o bloco da União Europeia, mas essa movimentação não é tão simples, já que esse compromisso pode afetar também os exportadores. Se o Conselho Internacional de Avicultura entende que os países têm autonomia para definir como fazer a sua produção, mas essas regras não podem se transformar em barreiras comerciais, é hora de ficar de olho, segundo nos alerta o presidente da BPA, o senhor Ricardo Santin, que também falou à imprensa sobre este assunto, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele afirmou que, por enquanto, as normas do compromisso não exigem mudanças no sistema produtivo dos exportadores que fornecem aves à União Europeia. No entanto, ele não descarta que, com o tempo, haja a exigência de que o frango consumido pelos europeus, quando importado, seja de um sistema produtivo equivalente. Abre aspas para Ricardo Santin. Isso se tornaria uma barreira de acesso ao mercado pelo custo que se tem para fazer esse tipo de mudança. De acordo com a Compassion in World Farming, uma das organizações que apoia este compromisso, os frangos são seres sencientes que apresentam uma série de respostas emocionais, daí a necessidade de mudar o atual sistema de produção na avicultura de corte. O compromisso vai exigir, por exemplo, a redução na lotação máxima do equivalente a 39 quilos por metro quadrado para 30, para diminuir a ocupação de animais nas granjas, a utilização de raças com crescimento mais lento, ao menos 2 metros de distância entre poleiros para cada 1.000 aves, estruturas sem gaiolas, mudança no abate para atordoamento com gás ou eletricidade, entre outros. Vejamos como isso tudo vai impactar a Europa e, na sequência, os seus outros fornecedores. Vai ser importante. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para fechar o ciclo das notícias da manhã, ainda falando da Europa, essa também é uma semana importante para a gente olhar para a França, porque na semana que vem tem eleições legislativas por lá, que o senhor Emmanuel Macron antecedeu, porque teve uma perda importante ali no Parlamento Europeu e viu a direita avançar de forma substancial nessas eleições do Parlamento Europeu, algo que a gente tratou aqui com o professor Roberto Trevisan. E essas mudanças na Europa, elas trazem sinalizações importantes para a nova ordem mundial, para o cenário geopolítico e, claro, para como ficam as relações comerciais para o agronegócio brasileiro e mundial. E apenas uma semana do primeiro turno das eleições legislativas na França, o partido ali de Marine Le Pen, da direita, lideram as pesquisas e almejam conquistar a maioria absoluta, superando a aliança de esquerda e o bloco governista. O partido Reunião Nacional e seus aliados, incluindo o presidente do Partido Conservador, os republicanos, têm entre 35,5% e 36% das intenções de voto, segundo as pesquisas que foram publicadas neste domingo. A direita aparece à frente da nova Frente Popular, uma coalizão de partidos de esquerda, que tem de 27% a 29,5%, e da aliança de centro do presidente Emmanuel Macron. O presidente do partido Reunião Nacional se esforça para moderar a imagem do partido, assim como sua líder, Marine Le Pen, que deseja apagar o legado de seu pai, Jean-Marie Le Pen, conhecido por seus comentários racistas e antissemitas. E ele diz: quero reconciliar os franceses e ser o primeiro-ministro de todos, sem qualquer distinção, disse Jordan Bardella, que é, então, o presidente do partido. Há um avanço considerável, como eu já pontuei, da direita nesse movimento das eleições na União Europeia.
há um movimento consistente e que mostra, né, que o que a esquerda vem fazendo lá no velho continente também não vem agradando, né? Então, há sinalizações importantes, como eu disse, para a nova ordem mundial. Lembrando que esse ano, se a gente somar todos os pleitos que já aconteceram e que deverão acontecer, a gente vai falar de mais de 400 eleições, né? E em novembro acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que vão ali trazer para a Casa Branca para os próximos 4 anos ou Joe Biden do lado dos democratas ou Donald Trump do lado dos republicanos, e há eleições municipais aqui no Brasil, sobre as quais, inclusive, governo e oposição já estão também atacando em todas as frentes para ver quais serão os resultados e onde eles terão um acesso e, portanto, uma influência maior. 2024 é um ano bastante importante para a política global. 8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos recebendo aqui muitas mensagens desde o início do nosso Bom Dia Agronegócio. O Aguinaldo Peron conosco de Carapó, no Mato Grosso do Sul. O Márcio de Paula nos mandando bom dia de Querência, no Mato Grosso. O seu Adoniran Castro, bom dia, Super Agro, Maringá, Paraná, seu Adoniran sempre conosco. O Felipe Leite, bom dia, Carla, excelente semana a todos. Santo Ângelo, região noroeste do Rio Grande do Sul. Olha só, falando em Rio Grande do Sul, vamos acompanhar alguns relatos que continuam chegando para nós. E teve uma chuva de granizo em 15 de novembro que foi de assustar. Acompanhe esse e mais relatos e a gente volta num segundo. Gente, olha isso aqui. Olha a cortina de pedra aqui, ó, em 15 de novembro, ó. Meu Deus do céu, cheio de areia. Olha aí, ó. Quantidade de pedra no chão aqui, ó. Simulando aqui, ó. Nossa Senhora. E as chuvas continuam chegando ao Rio Grande do Sul e trazendo preocupações, né? Inclusive, a nossa equipe de jornalismo continua me mandando aqui algumas informações também de Santa Catarina. Em Chapecó também choveu bastante. A gente vai acompanhando. Continue mandando os seus relatos. É extremamente importante, é fundamental a sua participação conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, tá bom? Bom, são 8 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Como eu já adiantei ali nas nossas notícias da manhã, o final de semana foi
foi de alerta para o clima, choveu demais em algumas regiões do meio oeste americano. A reação do mercado, todavia, ela é um pouco mais contida do que ela poderia ser diante do que aconteceu. Assunto para a gente tratar agora aqui no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio. E quem nos traz essa análise neste início de semana é Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócio, a quem eu recebo com muita alegria aqui no Bom Dia Agro, acabado de voltar dos Estados Unidos ali para nos trazer informações em loco coletadas. Muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, saudade de ti, faz tempo que eu não te encontrava. Verdade. Uma boa viagem, aprendemos bastante. Enio, a gente estava conversando aqui um pouquinho no intervalo antes de entrar no ar e você já me pontuava que visitou de fato algumas lavouras, mas algumas situações chamaram atenção em especial na soja, não é isso? Na verdade é o seguinte, né? É impossível você andar todas as áreas de produção dos Estados Unidos. O que a gente faz nessa viagem? Você escolhe algumas regiões para você visitar, né? Você vai fortalecendo os networks que você tem lá. A gente tem vários parceiros lá que a gente confia para receber informação. E quando o plantio é aqui, a gente manda informação para lá. Então você tem que criar essas pontes estruturadas de longo prazo com pessoas que têm uma boa trajetória. Agora, falando especificamente da soja, eu não sou mais inteligente que o mercado é mais inteligente que todos, né? Eu até estou decepcionado, esperava altas mais fortes na cultura da soja em Chicago hoje. Choveu bastante em Ohio, Minnesota, Indiana, Iowa. Essa região choveu bastante, é o coração do Corn Belt, já estava muito úmido. As lavouras de soja tiveram um probleminha na sua implantação, né? Não é que elas estejam ruins, mas você vê que o desenvolvimento da soja não está tão bonito, tão robusto como está a soja e trigo, ou desculpa, milho e trigo, o trigo muito bonito, o milho bonito, mas soja está com aquele yellow green, meio amarelada a soja, né? E essa chuva em excesso, caiu quinta, sexta, sábado e domingo, foi muita chuva. Eu esperava que soja tivesse mais altas hoje, porque choveu demais em um solo que já está muito, muito úmido. E só para terminar, lá a matéria orgânica é extremamente elevada, né? Para esse solo perder água, é mais lento, é mais demorado. Por isso eu esperava Chicago mais agressivo hoje. Agora, Enio, de outra parte, nós temos aqui algumas informações que estados mais localizados ali a leste, eles também têm ali chuvas talvez, ou uma condição de tempo um pouco mais seco. É uma irregularidade climática que começa a se mostrar um pouco mais forte, mas ainda sem dar muitos sinais de preocupação, ainda é cedo para se falar em preocupações com a safra americana, ou já é hora de acender um alerta? Eu teria atenção. Alerta é uma palavra muito forte, mas eu teria atenção. E eu andei nessa região que você falou, no leste dos Estados Unidos. Seco é uma palavra um pouco forte. Está com um pouco menos de chuva, mas está muito nublado essa região. Se você olhar os mapas de clima de lá, você vai ver que essa região ao norte, noroeste dos Estados Unidos, está mais frio e está nublado, né? Isso atrapalha o desenvolvimento da cultura. Se para ter uma safra ideal agora, era bom temperaturas mais altas nos Estados Unidos para você ativar a umidade do solo, né? No final do dia, chuva, um americano tem uma frase importante, o mercado tem uma frase importante que fala o seguinte: chuva faz grão. Então, essa chuva, o mercado pode ter interpretado como benéfica, na minha visão, não foi. Está precisando de alguns dias de sol. Agora, se esses dias de sol vierem, com a qualidade do solo que eles têm lá, muita umidade e temperatura, isso ativa a atividade biológica da planta. Nós podemos ter uma recuperação muito boa. Mas eu teria atenção, sim, mas com mais umidade do que menos umidade. Enio, estamos em pleno desenvolvimento da safra. Ao mesmo tempo, claro, outros fundamentos e fatores externos são monitorados. Quando você olha para a condição da demanda, a demanda já te acende sinais de alerta ou também ela está num momento também de só exigir um pouco mais de
atenção do mercado. Essas duas informações, elas já, ou elas continuam se chocando nesse momento, oferta sendo construída nos Estados Unidos e demanda também trazendo seus sinais de comportamento, ou nesse momento o mercado olha de forma um pouco mais concentrada para a oferta tão somente? Bom, eu vou. A demanda, assim, várias e várias entrevistas que a gente participa no seu canal e outros canais, né? Sempre me perguntam para demanda e eu falo o seguinte: para você entender o futuro, dá uma olhadinha no passado. Todos os anos a gente tem questionamento da demanda chinesa. No final do dia, ela compra e compra muito. Esse é um ponto. Segundo ponto que pouquíssima gente está falando e não está entendendo é a força do biocombustível nos Estados Unidos. A demanda do biocombustível nos Estados Unidos é muito, muito forte. Uma economia forte está demandando mais combustível, que demanda mais biocombustível. Isso é impressionante. A gente, com alguns contatos lá, né, os investimentos que grandes companhias têm feito em biocombustíveis pressiona bastante o mercado exportador. No final do dia, é menos volume de soja exportável, porque é mais soja esmagada lá dentro. Né? A gente fala de biocombustíveis, olha muito para o mercado de etanol, que é o mercado mais robusto dos Estados Unidos, mas o do biodiesel da soja também está crescendo muito forte. E preste atenção no que eu vou te falar. Daqui a alguns anos, nós vamos estar discutindo quase que diariamente esses biocombustíveis. É impressionante o que está acontecendo nos Estados Unidos da América nessa área. E, por fim, o que quase ninguém viu ou prestou atenção, por isso eu até estou com cuidado de falar, porque se poucas pessoas viram no mercado que é tão vigiado, pode ser uma má interpretação, mas nós vamos ter surpresa dia 30/6 agora, quando o USDA divulga seu acreage. O que ele faz? Ele faz uma estimativa de safra lá atrás, lá, dia 20, lá no mês de fevereiro. Ele reúne os agrônomos, seus economistas e faz uma estimativa de safra. Depois, no mês de março, eles vão entrevistam os produtores, o que o produtor vai plantar, o que o produtor não vai plantar. Soltam a outra estimativa de safra. E agora, no final desse mês, eles consolidam visitando as áreas, indo no local, vendo o que realmente o produtor americano plantou. Na nossa visão, a área de milho vem maior do que o mercado espera. Talvez no mercado falem 90 ponto alguma coisa, 90,3. Acredito que os americanos vão plantar 91, quem sabe 92 milhões de acres. Isso diminui um pouquinho a área de soja. Isso vai mexer de forma intensa com o mercado, na sua opinião? A ANWO pode ter um impacto, de certa forma, limitado para o andamento das cotações, esses novos números diários esperados para o dia 30, portanto? Primeiro tem que ver se eu estou certo ou não. Né? Se é pouca gente vê, a gente tem que tomar cuidado. Anos de estrada que eu tenho me mostraram o seguinte: vaidade nessa área não funciona muito bem. Não serve de nada, né? Não serve de nada. Serve para você escorregar nas cascas de banana. Né? É verdade. Primeiro nós vamos ver se eu estou certo. Se for 92 milhões de acres, o mercado sim vai especular, ele vai dar um overshoot, ele vai dar uma subida alta no dia, depois pode acalmar, porque vão olhar a oferta e demanda, estoques finais. E se o americano colher alguma coisa perto de 119, se for 123, 119, 120, também é uma boa safra. Mas pode ter oportunidade de 30. Recomendo aos operadores de mercado, aos traders, aos produtores rurais, muita atenção no relatório de 30. Podemos ter surpresas, podemos ter um overshoot aí para a soja, um ralizinho na soja. E quando a gente anda no campo nos Estados Unidos, falando com várias pessoas lá, de várias regiões, repetindo, é impossível você andar todo o Corn Belt, todo os Estados Unidos. É impossível você andar no Brasil inteiro. Poucas empresas têm essa estrutura para andar no Brasil inteiro. Então você tem que ter pessoas confiáveis, com reputação de mercado há muito tempo, para você construir sua ideia. Estou achando que a área vem um pouquinho maior, cara. Acho que nós vamos ter uma surpresinha aí.
Enio, agora, esses cenários confirmando, esse ralizinho se mostrando, você entende que é uma oportunidade para o produtor que pode lá na frente encarar não só, talvez, né, futuros mais baixos negociados em Chicago, mas principalmente alta volatilidade? Então, esses repiques que o mercado possa apresentar, eles devem ser aproveitados pelo produtor brasileiro? Excelente seu ponto. Devem, se a gente olhar no final de maio, começo de junho, nós tivemos soja, estou falando já para março, maio do ano que vem, 12,30, 12,20, foram os melhores momentos em Chicago. Quem opera só com Chicago para depois pagar prêmio, dólar e bases, fez uma boa decisão ao vender lá, né? Hoje está com um resultado no bolso. O dólar tem dado oportunidades ao Brasil, aos produtores brasileiros. Lembrar que a grande maioria dos produtores brasileiros só operam em reais, só devem em reais, operam muito pouco em dólar. Então, ralis da moeda norte-americana ajuda a precificação lá para frente. E qualquer rally de alta tem que ser aproveitado. Primeiro porque as projeções são de uma boa safra nos Estados Unidos. Eu estou falando que a soja americana não está fantástica, mas é uma boa soja. E se realmente eles escolherem 120 milhões de toneladas, nós vamos estar construindo um estoque mais alto. Aí a gente olha para o Brasil. E aqui eu tenho muita preocupação. O número do USDA de 169 milhões de toneladas, até aproveitando, né? Eu tive uma reunião muito boa, 2 dias seguidos. Na verdade, eu estava no Congresso, que a gente ficou muito próximo do Marco. O Marco, ele é o meteorologista-chefe do USDA, do Departamento de Economia. E Legal. a gente conversou longamente sobre como o USDA faz essa captura de dados, de informação, imagens de satélites. O USDA conversa muito com a Conab aqui no Brasil, com a Conab aqui no Brasil. Ele tem várias fontes, não é uma fonte só, e usa dados matemáticos. Né? Por que eu estou relatando isso? É possível que a gente colhe os 169 milhões de toneladas que o USDA está falando que o Brasil na próxima temporada possa colher. Podemos colher até 170. Se isso realmente acontecer, é muita soja. Nós estamos pouco vendidos para 2025. Aí a gente chega lá na frente com pouca soja vendida, na boca da safra, precisando de espaço, nós podemos ter cenários preocupantes para os produtores. E você não tomar decisão nenhuma, segurar até o último momento, é uma decisão que pode ter consequências muito desastrosas. Sim. Nós vimos o que aconteceu nos 2 últimos anos, né? Algumas projeções de mercado jogando soja muito lá para baixo, falando em números abaixo, 140, muito perto de 140 milhões de toneladas. O tempo passou, esse número não foi atingido e muita gente esperou para vender e teve dificuldade de pagar suas contas. É só você ver as notícias que estão saindo de recuperação judicial, distribuidores no Brasil com problemas, empresas de fertilizantes no Brasil com problemas. E o ano que vem, se a gente colher, os Estados Unidos colher 120, a Argentina colher 48 milhões de toneladas de soja, e o Brasil acima de 167, os preços da soja tendem a ser muito baixos. Não porque não tenha demanda, é que a nossa capacidade de ofertar está maior, bem maior, Sim. acima da capacidade do mercado demandar, e preços baixos vão comprar a demanda. Mas eu preciso ter preços muito baixos para comprar essas demandas. Então, é muito preocupante. Esses alis devem ser aproveitados. Enio, sempre nas suas análises, você também computa para o andamento das cotações essa financiarização já inevitável das commodities, né? As agrícolas não ficam de fora desse comportamento, desse ambiente. Nesse momento, nós temos, mais cedo eu falava sobre o atual momento geopolítico do planeta, então nós temos muitas eleições importantes esse ano acontecendo, a economia da China tentando firmar e consolidar uma recuperação um pouco mais consistente, a economia americana e o futuro das taxas de juros por lá também no radar dos players
players do mercado. Como é que tudo isso, o mercado de petróleo também buscando saber ali qual será o seu caminho, se vai haver de fato um aumento da demanda aí nos próximos anos ou não, como ficam os cortes da OPEP, enfim, são muitos fatores que todos os dias mudam, mas estão sempre interligados. Como é que as commodities agrícolas, em especial os grãos, estão sentindo essas turbulências todas, Enio? Muito inteligente sua pergunta. Vamos lá. Cada um tem a sua vantagem competitiva. Se você vai no Paraná, você tem uma vantagem competitiva muito forte, né? Solos muito férteis, logística boa, perto do porto. Você vai no Mato Grosso, a vantagem competitiva é outra. Você tem capacidade de ganhar escala muito grande, diminui seu custo, né? Ah, você vai no interior de São Paulo, de novo, logística muito favorecida, você tem outra vantagem competitiva. Por que eu estou falando de vantagem competitiva? Uma das vantagens competitivas que nós temos é que, como eu dou aula e dei aula de macroeconomia, você obrigatoriamente você estuda a macroeconomia no mundo, né? E taxa de juros a 5,25%, a 5,5% ao ano nos Estados Unidos, ele reflete em toda a economia mundial. Por nada, se a gente olhar poucos meses atrás, a questão era se o petróleo ia romper $100 o barril ou não. Nós estamos orbitando perto de 80, $78 o barril. E esse mercado de biocombustível, conforme eu já falei na nossa conversa aqui hoje, Sim. ele mexe diretamente no resultado de soja, milho e de todas as commodities. Mas o mais importante é o preço do dinheiro. E quem põe preço do dinheiro no mundo é o Banco Central dos Estados Unidos, é o Federal Reserve, é o banco centrais dos bancos centrais. Os Estados Unidos têm a capacidade de imprimir moeda o quanto ele quiser, que o mundo vai comprar essa moeda. Então, essa inflação que o americano está exportando para o mundo, ele precisou tomar medidas para controlar a inflação. Ele subiu a taxa de juros. Ao subir a taxa de juros, ele contrai a economia. Contraindo a economia, fica mais difícil você ganhar competitividade. Então, hoje é muito sofisticado. Se você tem que ler um pouco, ou pelo menos buscar informação, para onde vai a taxa de juros dos Estados Unidos, se nós vamos ter um corte, 2 ou 3 esse ano, quantos cortes, quais são as projeções do juro para o final do ano que vem nos Estados Unidos. O mercado sempre antecipa, sempre pega o futuro e traz para o presente para tentar obter resultados financeiros. E essa taxa de juros alta, na minha visão, nós devemos ter só um corte, e se tiver, vai ser em dezembro, nós vamos ter só um corte em dezembro, ele mantém o dólar em patamares um pouco mais elevados por mais tempo. Dólar mais alto, as commodities ficam mais caras para outras nações do mundo comprarem. Então isso limita altas nas cotações em Chicago. Por isso é tão importante aproveitar essa lista. Primeiro, nós temos dado a oferta que eu já falei para você. Sim. Tem muita oferta que está planejada que vai acontecer. Por que eu falo planejada? Porque no final do dia a mãe natureza é que vai mandar, né? Mas se nós tivermos 120 lá, alguma coisa perto de 120 nos Estados Unidos, perto de 167, 170 no Brasil, e 48 na Argentina, ou perto disso na Argentina, é uma grande oferta que é maior que a capacidade de demanda. Quando eu olho para a macroeconomia, de novo, a minha visão é que vai ter somente um corte esse ano, continua elevado as taxas lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. Isso contrai demanda. Então, quando eu olho tanto do lado da economia, quanto do lado da oferta e demanda, e principalmente da construção de estoques, os sinais são preocupantes. E, de novo, o produtor está muito pouco vendido. Algumas casas têm orientado bem, né? Tem produtor que já está com 50% da próxima safra travada e nem plantou ainda. Né? Mas a grande maioria está muito pouco vendido. E vou te contar um negócio, está muito pouco comprado. Vendas de insumos atrasadas, venda de fertilizantes atrasadas, isso me preocupa muito. Eu não sei se a área plantada do Brasil vai cair, não acredito nisso, mas o nível de tecnologia vai. Nós já estamos chegando no mês 7, e precisa se vender muito defensivo e muito fertilizante ainda. Enio, a alta do dólar, ou o dólar em alta, ele também é um sinal importante para entender essa sua preocupação com essas compras de insumos um pouco mais atrasadas para a safra 24-25? Ele é um problema sério, porque
no final do dia mais reais para plantar um hectare de soja. O primeiro ponto é esse. Segundo, o dólar alto, ele é um sintoma do que o americano lá, o Federal Reserve, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, está retardando essa queda de juros, porque os sinais da economia americana são fortes ainda. A hora trabalhada do produtor, do trabalhador nos Estados Unidos não cai de preço, na verdade ela está subindo, e é difícil você cortar a inflação com um trabalhador que tem mais poder de compra. Se você visitar os Estados Unidos, agora várias empresas forçando para contratar, tendo vagas para trabalhar, né? E com preços de hora mais altos. Estão se pagando até para fazer entrevista. Você ganha $100 para fazer uma entrevista para ver se você está apto ao trabalho ou não. Você vê como que a demanda pelo emprego lá está forte. Sim. E isso inibe novas quedas de juros nos Estados Unidos, consequentemente inibe altas em Chicago e favorece a moeda norte-americana. Enio Fernandes, como é que você está orientando aí os seus produtores, né, a sua clientela diante disso tudo? É momento, portanto, de fazer contas, entender as margens e vou te embutir uma próxima pergunta. Diante de todos esses pontos que você nos elencou aqui, te preocupa ou está no seu horizonte, está na sua análise uma possível redução de área cultivada com soja na safra 24-25 no Brasil? Muito boa a sua pergunta. Nós estamos orientando o produtor. O primeiro fato é ele ter os custos na sua mão. Ele tem que ter o custo total bem na sua mão. Quando eu falo custo total, com preço de arrendamento, com preço de depreciação, o custo real, né? Não esse custo imaginário que muita gente publica. Porque no final do dia eu preciso pagar minhas máquinas, eu preciso remunerar meu capital, remunerar minha terra. E se eu não fizer isso, quem o fizer vai ficar mais competitivo do que eu e vai tirar essa propriedade da minha mão. Então, o primeiro ponto é ter os custos na mão. Se você tem os custos na mão, dependendo da sua produtividade média, como é que você faz? Você pega as suas últimas 5 safras, vê a média da sua produtividade nessas 5 safras, é bem provável que você deve colher acima dessa média. Então, eu tenho os custos, tenho a minha média de produção, eu vou achar meu break-even, meu ponto de equilíbrio. E soja está dando margem. Tem regiões que estão dando 20% de margem, 19% de margem, 25% de margem, a depender da sua produtividade. Quanto maior a produtividade, mais fácil é a sua lucratividade. Então, dito isso, oportunidades estão sendo dadas. A gente não recomenda vender tudo, geralmente é 30% antes do plantio, né? Esse ano nós estamos um pouco mais agressivos, queremos pegar 40%, 45% antes do plantio, já está travado. Por quê? Porque ainda tem um plantio na América do Sul, a gente não sabe como vai ser o clima, a poderosa mãe natureza tem dado surpresas negativas para safras, né? E a gente fica só pensando na hora de plantar. Você vai lembrar, 3 anos atrás, a safra americana era boa, estava sendo colhida, deu aquele famoso derecho lá no Golfo do México, uma tempestade muito forte, estragou o armazém de algumas multinacionais, o preço da soja subiu bem, nós está vindo para a reta final da colheita nos Estados Unidos, o preço da soja subiu fortemente. Agora o Rio Grande do Sul é outro exemplo do que a mãe natureza pode fazer. Ia ser a maior safra da história do Rio Grande do Sul. Nos últimos 25% tá, essas inundações lá que transformam o mercado de novo. Então a gente tem que ser cauteloso na sua gestão de risco. Pelo menos na nossa visão, agora 30%, 40% se você comercializar, no decorrer daqui para o final do ano, você vender o restante da sua safra e deixar um pouco para vender depois da colheita. Mas sempre tentando garantir margem, não acertar preço, é garantir margem. E agora nós estamos, na grande maioria do país, tendo boas margens para os produtores aproveitarem esses momentos. Enio, olha, muito bom começar a semana contigo aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer estar contigo e ter as suas análises aqui para a nossa audiência. Volte mais vezes ao Bom Dia Agro. É bom a gente, né? Você está sempre com o Alexandre ali no fechamento, mas é bom. Agora eu vou pegando você aqui de mais vezes para trazer para cá, porque ó, a audiência chegando e o seu amigo Endrigo Dalcin diz: ó, bom dia, ótimas informações do amigo Enio Fernandes. Um grande abraço para o Endrigo,
Você sabe que eu tenho uma empatia por você muito forte, né? Quando Sim. você me chama, eu faço o maior esforço para participar. Eu gosto muito de ti, eu gosto muito do Notícias Agrícolas. Um abraço a todos, em especial para o Rodrigo. Sucesso na colheita da segunda safra lá. E uma fantástica safra de soja para você aí. Obrigada, meu amigo. Ótima semana para você. Bom trabalho. Continuamos a nos falar. Até mais, Enio. Boa semana. Tchau, tchau. Vamos Tchau, voltar. tchau. Obrigada. Senhoras e senhores, Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios, nos fazendo companhia nesta segunda-feira. Eu sempre falo sobre como são importantes os mentores que a gente carrega na vida. Enio Fernandes é um desses meus grandes mentores, um grande conhecedor do mercado agrícola brasileiro, mais do que isso, desse macro cenário. Vejam como é importante ampliar a análise, né? Enio fala sobre isso, sobre a importância de se aproveitar esses ralis, principalmente você que está de olho na soja. Estamos muito focados na condição climática, é verdade, mas no dia 30 de junho tem dados atualizados de área. Enio Fernandes aponta que o USDA possa trazer uma área um pouco maior de milho. O mercado pode sentir, vejamos como é que o comportamento do mercado em Chicago vai se dar, portanto, no dia 30 de junho, dia importante também de novos dados chegando pelo USDA. Quero agradecer aqui a todas as mensagens que estamos recebendo de bom dia para Márcio Eno, Dona Eliana, Adacir. O Márcio nos traz uma informação importante de que, ó, ele falou assim, pela primeira vez, moinhos rondam o campo em busca de trigo direto do produtor. Márcio, nos mande mais informações sobre isso, vamos apurar, saber como é que está essa demanda por trigo. Obrigada pela informação. E a você não se esqueça, você pode usar o Superchat. Faça a sua pergunta ali no Superchat e você pode, dessa forma, incentivar o Bom Dia Agronegócio, apoiar o Bom Dia Agronegócio e ter uma resposta um pouquinho mais profunda. Eu consigo dedicar um pouquinho mais de tempo à sua resposta, aprofundar um pouquinho a resposta para a sua pergunta, tá? Não deixe de participar, é muito importante. Temos também aqui um gentil comentário do pessoal da Guimarães Agronegócios. Começar a semana atualizada com o Bom Dia Agronegócio faz toda a diferença. Grato, uma ótima e abençoada semana para todos. Obrigada a todo o time da Guimarães Agronegócios conosco. Muito bom receber esse feedback de vocês. Um grande abraço para o nosso amigo também, Rodrigo Dalcin, grande parceiro do Notícias Agrícolas, por estar com ele lá no encontro da Abras, né, no Ensoja. Sempre bom estar contigo, viu, Rodrigo? Obrigada. Bom dia para o Alessandro, para o Aníbal, para o seu Antônio Fernando da Silva. Enfim, começamos bem a semana, são apenas informações preliminares para você iniciar a sua segunda-feira. A nossa programação aqui no Notícias Agrícolas continua, na TV Climatempo e na Rádio Agro hoje também, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, bem informado para tomar boas decisões, como sempre eu digo. São 9h06 pelo horário oficial de Brasília. Uma ótima semana para você, bons negócios. Amanhã eu tô te esperando aqui a partir das 8 horas da manhã no nosso Bom Dia Agronegócio. Até amanhã.